Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um review deste livro aqui, Ressignificando, do Grinder e do Bandler. Então pessoal, esse livro aqui ele foi escrito em 1982, enquanto a PNL ainda estava naquele furor, naquela questão do desenvolvimento dela e das coisas acontecendo. Bom, comparado com os outros livros, ele é uma parte um pouco mais avançada, ele vai além, eu não vou dizer que ele exige, mas seria bom tu conhecer, tu já ter lido Os Sapos em Príncipe, seria bom tu já ter lido Estrutura da Magia, seria bom tu já ter lido Atravessando. Por quê? Porque o que ele traz parte do pressuposto que tu conhece hipnose, que tu conhece alguns processos que já são normais da PNL, ok? Bom, qual é o tema principal do livro? São as ressignificações. O que é uma ressignificação? Ela é o ato, né, a nossa capacidade de atribuir novos significados às situações. Nós, como seres humanos, comumente a gente atribui significados positivos, negativos, bons, ruins, enfim, às situações onde a gente está envolvido, ao que a gente está passando. Esse livro ele te dá macetes, te dá dicas, te dá um jeito de tu mudar o jeito como tu atribui esses significados. Para quê? Porque dependendo do tipo de significado que tu atribui, do jeito que tu atribui, ele pode te causar algum mal, né, no sentido de algum estado emocional não muito contribuinte para o que tu gostaria de fazer, ou ele pode te ajudar, ele pode te incentivar, ele pode ser estimulante para algum estado emocional que seja mais útil para ti nos contextos da tua vida. Então é interessante ter a habilidade de mudar. E já no primeiro capítulo eles abrem mostrando os dois tipos de ressignificação que existem e quando utilizar elas e um método para elas serem utilizadas, que é quando tu muda o contexto da ressignificação ou tu muda o conteúdo, mantendo o contexto onde ela está inserida. Eu não vou entrar em detalhes de como isso acontece aqui, eu vou passar pelo livro, que é o objetivo, e eu vou fazer depois outro vídeo falando especificamente sobre ressignificações e o que a gente pode fazer com elas e onde é que elas impactam na nossa vida. E aí o próximo capítulo já inicia com o pressuposto das partes. Eu já falei em outros vídeos aqui, isso é uma metáfora para a gente poder entender a questão da hipnose. Como é que a nossa mente funciona? Como várias partes que se comunicam entre si e que cada uma é responsável por operar determinadas tarefas, determinados objetivos, para buscar determinados objetivos. Bom, eventualmente, para alcançar os seus objetivos, determinadas partes seguem determinados caminhos e, eventualmente, esses caminhos eles chocam, eles são conflitantes. A gente costuma dizer em PNL que são partes em conflito. Bom, o segundo capítulo trata disso, da negociação entre essas partes que estão, eventualmente, conflitando e querendo, às vezes, até a mesma coisa, mas uma acaba boicotando a outra de algum jeito. Típico caso de quando alguém diz assim, eu quero, mas não consigo. Eu adoraria fazer uma viagem para não sei aonde, mas eu não consigo porque eu tenho medo de avião. E aí eu quero uma coisa, mas eu tenho outra parte aqui, ali tu não vai. E aí fica aquela gangorra, né, aquele cabo de guerra dentro da pessoa, isso drena uma energia enorme. Enfim, esse é um exemplo de muitos que eu poderia dar. O terceiro capítulo é o mais extenso e é o mais cansativo deles. Eles falam da situação de tu precisar criar uma nova parte inconsciente. E aí, isso começa um pouco confuso, mas o próprio exemplo do livro eu achei muito didático. Imagina que te colocam sentado dentro de uma cabine de um Boeing e tu precisa pilotar. Alguns de nós não vão ter medo. Ok, né? Mas também não tem nenhum sistema interno, nada que nos ajude a pilotar um Boeing. Né? Não é do nosso dia a dia. Então esse seria o caso que precisamos criar um mecanismo interno que, assim como quando a gente aprendeu a dirigir, quando a gente aprendeu a andar, quando a gente aprendeu a caminhar, todas as coisas que a gente aprendeu, se criou um mecanismo interno que favorecesse aquele tipo de comportamento. E aqui ele trata disso, dos critérios para criar, o método para criar, as consequências de se criar, o que muito tem se feito aí, ou se fazia, que eram atrapalhadas e que acabavam criando partes novas e gerava já uma parte de conflito com o sistema, porque eram também metodologias confusas e mal orientadas. Esse capítulo é enorme e ele é muito cansativo, embora ele seja muito produtivo.
E o próximo capítulo entra na parte de ressignificação de 6 passos, que foi algo que já foi visto nos outros livros, que lá nos Sapos e Príncipes tem, mas aqui é ressignificação em 6 passos avançada. Então aqui ela vai à exaustão, ela pega detalhes, macetes, situações específicas dela, contornos, adaptações. Ele usa alguns requintes aqui naquele processo básico da ressignificação de 6 passos, que quem é da PNL conhece, porque é o arroz e feijão na PNL. E depois disso eles começam a tratar sistemas, famílias, círculos de amigo, empresas. Como é que tu opera a PNL, como é que tu opera esse tipo de processo em grupos. E aí ele tem um capítulo dedicado para operar isso, e na verdade ele não é muito complexo, ele é só uma pequena adaptação do que a gente já faz no indivíduo. E o último capítulo é o capítulo que opera o que eles chamam de estados dissociados. O que são estados dissociados? Eu vou dar exemplos, porque a definição não é muito boa. Mas assim, alcoolismo, compulsões, são estados dissociados. A pessoa, ela não quer fazer determinada coisa, mas daqui um pouco ela não é mais ela mesma, e quando ela se dá conta ela já fez, ou está fazendo, e aí a coisa desandou. Ué, estranho, né? Ela não quer, e quando se dá conta já fez. Aqui existe um conflito entre partes tão intenso que ele chega a ser dissociado. A outra parte assume o controle, vamos dizer assim, e parece que ela desliga primeiro. Então, eu não quero beber, mas aí daqui um pouco eu estou completamente alcoolizado, bebi um monte, o que aconteceu? Parece que eu viverei outra pessoa. A metáfora realmente, teve uma parte que está tão dissociada que tomou conta, sentou na cabine do piloto e começou a fazer estripulia no ar. Sobre o livro, a leitura é extremamente agradável, acho que é uma das mais agradáveis de todos os livros, como todos os outros livros já eram. Ela é um compêndio de palestras, de workshops que eles unificaram, que eles transformaram em um só, e aí então tem os diálogos, tem as pessoas fazendo pergunta, tem o pessoal, o Bandler, o Ginder respondendo. Como todo livro de PNL, eu sempre faço esse disclaimer aqui, não é para te aprender PNL com ele, tu não vai conseguir aprender PNL, tu precisa de prática supervisionada para aprender PNL, mas eu considero que esse seria um livro obrigatório para o nível trainer. O sujeito fez toda a formação, concluiu, esse livro ele deveria ler obrigatoriamente, porque ele tem sutileza, ele tem padrões elegantes e detalhes, enfim, que fazem diferença no processo. E aí acho que valeria a pena ler. Por enquanto, é o melhor livro que eu já li, desses que eu já apresentei aqui para vocês. Me diz aqui nos comentários se tu já leu esse livro, se tu tem esse livro, se tu tem interesse em ler, o que tu achou. E um grande abraço e até o próximo vídeo.